Fale com a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou te dar esse microfone aqui, porque esse aqui, bem provável, vai acabar batendo. Amém, pastor? Então, pastor, fica à vontade. Deixa Deus te usar. Vou pegar uma água. Meus irmãos, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Deus seja louvado por esta noite de culto, de gratidão pela vida da nossa pastora Cláudia. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro, ou melhor dizendo, Inário de Salmos, de número 23. É a terceira vez que nós damos entradas por essas portas. Conhecemos a pastora Cláudia ali na comunidade do Cantagalo, e dali para cá foi só bênção. E a pastora como uma amiga na fé, como uma irmã em Cristo na fé. E me sinto honrado, viria para cultuar e honrar também a nossa amada pastora, mas coube Deus nos entregar essa responsabilidade de estar ministrando a sua bendita palavra. Então eis-me aqui com muito carinho, com muito amor pela pastora, pela sua família, estamos aqui ministrando a bendita palavra de Deus. Deus abençoe o presbítero André, a sua família, o Davi, a Sara e todas as pessoas que compõem o efetivo membril e o corpo de obreiro desta igreja. É uma honra estar sempre com vocês. E pastora Cláudia, meus parabéns, que a senhora faça 70, 80, 90, 100, que a senhora viva uma vida longa, cheia da presença de Deus. Amém? Quem achou o texto, diga amém. Amém. Canção do Salmo de número 123. Iremos ler apenas o versículo 1. Eu vou ser sucinto. O pastor André disse que eu posso ir até meia-noite, né, pastor André? Mas eu não vou até meia-noite não, gente. Vou ser sucinto, vai ser só uma reflexão para a meditação da nossa pastora e para a meditação da igreja. Canção do Salmo de número 23, versículo 1, todos nós juntos no tempo 3. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Peço que você redobre a sua atenção. Nós somos conhecedores que tem alguns cargos nessa vida, como profissão, que elas são corporativas à nossa identidade. Quem é médico... Profeta, obrigado. Quem é médico não é médico somente quando está de plantão. Quando está de folga também é médico. Amém ou não amém? Amém. Quem é bombeiro da mesma forma, quem é policial da mesma forma, quem é pastor, se tratando de função ministerial, da mesma forma. Se você é pastor na igreja, diácono, presbítero, evangelista, fora da igreja, você também é pastor. Apesar que nós somos a igreja, dentro ou fora nós somos a igreja, eclésia, os chamados para fora. Então tem funções como profissões, ou como chamada, para quem já recebeu a unção e vive na prática o chamado, é como a própria Bíblia diz, a unção ela é irrevogável. Então a nossa pastora Cláudia, com esse chamado incorporado na sua alma, incorporado na sua consciência, ela não tem somente uma família biológica para poder prestar conta a Deus. Ela tem uma família na fé. Quem faz parte dessa família, dessa igreja, levante as mãos. Olha aí, dezenas e centenas de pessoas que compõem o efetivo desta igreja, sendo pastoreado pela nossa mãe na fé, pastora Cláudia. E o texto que Deus colocou no meu coração, nós passamos uma semana um pouco atarefada, e hoje eu estava meditando nesse texto, nós já temos uma palavra dentro desse texto, e Deus falou conosco, dentro do versículo 1. O Salmo
de número 23, ou melhor, os 3 salmos, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, fala da pessoa mais importante da história. Da pessoa mais importante antes da história, do universo. Da pessoa mais importante da igreja. Da pessoa mais importante da família. O Salmo 22, 23 e 24 fala da pessoa mais importante da vida da pastora Cláudia, da minha vida e também da sua vida. De qual pessoa esses 3 salmos falam? Quantos podem dizer Jesus? Esses 3 salmos falam exatamente do nome de Jesus. No Salmo de número 22, você tem o Messias que sofre para dar vida, ou melhor, o pastor que sofre para dar vida pelas suas ovelhas. Ô glória, é o que diz o Evangelho de João, em referência ao Salmo 22, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, que vai dizer assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Já o Salmo de número 24 fala do pastor, repita comigo, o pastor que triunfa e também me faz triunfar. É o que escreveu Paulo para a igreja de Éfeso. Jesus, ele nos tirou da sepultura para o trono, ou seja, ele nos faz triunfar. É exatamente o que diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quantos podem dizer, Jesus é o pastor que me fará triunfar. Gente, e não tem culto melhor do que culto de gratidão para falar de Jesus, pastora Cláudia. E em destaque, o Salmo de número 23 fala do pastor que cuida, repita comigo, o pastor que cuida das suas ovelhas. Você conhece, eu vou só relembrar sua memória. Você sabe que a composição dos Salmos são 5 livros que formam 150 poemas. A palavra de Deus, toda ela, é Deus falando a nós. Quando nós nos deparamos com as canções de Salmo, que tem vários compositores, Davi, Moisés, os filhos de Corá, e tantos outros autores anônimos, Asaf, e tantos outros autores anônimos. A Bíblia toda é Deus falando a nós. O Salmo também é Deus falando a nós. Mas quando nós nos deparamos com as canções do Salmo, nós vamos compreender que nós também estamos falando a Deus. Os Salmos são expressões de sentimento, são histórias vividas em forma de canções que os autores atribuem a Deus. E nessa noite, a pastora Cláudia, ela está salmodiando uma canção em ações de graça para o pastor dos pastores. Quem sente ali na casa? Se a palavra de Deus, toda ela, é Deus falando a nós, as canções de Salmo nós vamos encontrar os nossos sentimentos, refletindo os autores que escreveram essas canções. O nosso sentimento, ou seja, nós falando a Deus. E exatamente Davi, ele vai olhar para a sua vida lá atrás, quando ele era pastor de ovelha. E ele vai olhar para o seu reinado, quando ele era pastor de uma nação. Lá atrás, ele compara este salmo quando ele cuidava das ovelhas de seus pais. Como rei, ele se depara compondo este salmo já velho, Davi já com a idade avançada. Ele reflete esse salmo quando ele era pastor de uma nação. E a Bíblia, na linguagem original, é totalmente diferente com essa leitura. Ou se alguém tem alguma tradução original, vai ter a tradução original, exatamente o que esse salmo quer dizer. Já a tradução João Ferreira de Almeida e outras tantas traduções, não traz, na essência, o que este salmo ele quer dizer. Canta comigo, o Senhor é o meu pastor
nada me faltará. Diga mais uma vez: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na linguagem original não está desta forma. Na língua original está da seguinte forma: Adonai Yavé, roir no exar. Repita comigo: o Senhor é meu pastor e Ele, o Senhor, não pode me faltar. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando a gente lê, pastora Cláudia, nas traduções, fora da tradução original, nos dá um entendimento de que pelo fato de nós termos Deus como nosso pastor, Ele não vai nos deixar faltar nada. Mas não é dessa forma que Davi ele expressa. O salmista aqui está passando a seguinte informação: se eu tenho problemas e não tenho Deus, eu estou perdido. Agora, se eu tenho problemas e tenho Deus, repita comigo: eu estou salvo. Se você tem problemas e não tem Deus, você está exatamente, absolutamente perdido. Mas se você tem problemas em todas as áreas, emocionais, físicas, em todas as áreas que você possa imaginar, se você tem problema e você tem Deus, você tem a salvação de todos esses problemas. Funciona exatamente dessa forma. Se eu tenho tudo e não tenho Deus, eu não tenho absolutamente nada. Agora, se eu não tenho nada e tenho Deus, eu tenho tudo. Quem prefere ter Deus? Quem prefere ter Deus? Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, contém mais de 7.000 promessas, pastora Cláudia, apontada para a vida da senhora, apontada para a vida de todos os senhores que aqui se fazem presente honrando a senhora. Mais de 7.000 promessas. Mas eu prefiro ficar com Deus das 7.000 promessas do que com a promessa. Porque não adianta nada nós temos a promessa e não temos o Deus das promessas. Eis aqui uma mulher que não se agarrou apenas nas promessas, mas ela se aliançou com Deus das promessas. Quem está entendendo o que Jesus está falando? A primeira palavra deste salmo, Adonai Yavé, é um nome de Deus impronunciável, pastora Cláudia. Para quem conhece o tetagrama, YHWH, ou Yod Rei, Vav Rei. Repita comigo o nome. Impronunciável. Não tem como pronunciar o verdadeiro nome de Deus. Quando ele aparece para Moisés lá no Êxodo, dialogando com Moisés, dando a Moisés as coordenadas, como ele iria regir aquele povo, assim como ele fez com a pastora Cláudia, Moisés vai perguntar para Deus: e se me perguntarem quem é o seu nome, quem foi que me enviou? Deus vai olhar para Moisés e vai dizer: diga, o eu sou te enviou. O eu sou é o meu nome, o nome de Deus. Repita comigo: grande eu sou. Ou seja, eu serei o que serei. E para quem entrou aqui nessa noite precisando de um alimento para sua alma, João capítulo 6, versículo 35, levante as suas mãos. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Para quem entrou aqui vivendo uma vida obscura, o mesmo evangelista João capítulo 8, versículo 12 vai dizer acerca de Jesus: eu sou a luz do mundo. Para quem está perdido nessa vida, João vai continuar dizendo no capítulo 10, versículo 7 ao 9: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrou aqui precisando de cuidado? Quem entrou precisando de cuidado? Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 11 a 15. Eu sou o bom pastor. Quem precisa de vida? Vida de Deus. Para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que sou. Ou melhor dizendo, eu serei o que serei. O que você precisar. Se o que você precisa compartilha com a vontade de Deus para a tua vida, repita comigo: ele será na minha vida.
Diga mais uma vez, Ele será na minha vida. Diga mais uma vez, Ele é na minha vida. Oh, glórias! Para quem precisa de alegria, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 5. Repita comigo, Ele é a videira verdadeira, Adonai, Yahvé. Eu serei o que serei. Aquele que é o grande eu sou está presente nesta casa. Aleluias. Quando o salmista continua, pastora Cláudia, repita comigo, nada me faltará. Só que não é nada, é não me faltará. Faltou para Davi vale, pastora Cláudia? Faltou para Davi problemas? Faltou para Davi guerras? Para quem compreende, se Deus está na minha vida, eu não terei guerras, eu não terei lutas, eu não terei tribulações. Não é dessa forma que funciona. Se fosse dessa forma que funciona, não teria motivo. Jesus não teria razão a cruz. O Senhor é o meu pastor, Yahvé Adonai, Roir. E pastor fala de, repita comigo, amigo, confiança. E quando a gente fala de amigo, a gente fala de relacionamento. Em destaque a vida da pastora Cláudia. Quantas mulheres na Bíblia tiveram um relacionamento com Deus? Quem lembra de Sara? Mãe de nações. Quem lembra de Ana? Mãe de um juiz, de um profeta e de um sacerdote. Pastora Cláudia, se a senhora olhar para a retaguarda da senhora, a senhora vai ver profetas e sacerdotes que foram gerados pela fé, pela vida da senhora. Oh, glórias! Quem se lembra de Débora, que foi juíza, que quando ela reinou, subjugando Israel na direção de Deus, na teocracia de Deus, Deus deu 40 anos de paz para Israel. E numa das canções, e na canção de Débora, Débora vai dizer que quando a força do exército se desfaleceu, eu me levantei. Juízes capítulo 5, versículo de número 7. Eis aqui uma guerreira de Deus, uma coluna de Deus. Alguém chegou aqui e disse que tudo que a pastora Cláudia ela fala, ela não fala dela, ela fala direcionada pela palavra. Isso fala de alguém que tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, quando abrir a boca para aconselhar, vai aconselhar pelo Espírito Santo, pela palavra. Amigo e pastor fala também de confiança. O salmista, que escreveu o Salmo de número 125, vai dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Pode confiar, pastora Cláudia. Pode fortalecer a confiança da senhora em Deus, porque no Senhor a senhora é torre forte, a senhora é torre inabalável. E para eu encaminhar para o final, quando o salmista, ele continua esta canção dizendo: refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quantos podem dizer: Jesus, refrigera a minha alma. E aqueles momentos de guerra, pastora Cláudia, que a senhora chegou para Deus e disse: Deus, eu preciso de um refrigério aqui na minha alma. Eu preciso de vencer esta guerra aqui na minha mente. As nossas guerras começam aqui no campo da mente. Davi, quando ele conduzia as ovelhas às águas tranquilas, após as ovelhas se alimentar, Davi conduzia as ovelhas às águas tranquilas. Mas só que na Bíblia vai apresentar águas agitadas. Quem se lembra aqui de Jesus atravessando o mar da Galileia em direção a Gadara, aquela grande tempestade que se levantou no mar? Quem é que estava no barco? Repita comigo: Jesus. Quem se lembra de Jonas,
que fugiu do chamado, pegou o navio para Tarsis e uma grande tempestade se levantou no meio daquele mar. Sabe o que Deus está dizendo para muita gente aqui essa noite? O mesmo Deus que te leva para as águas tranquilas vai ter momentos que Ele vai te levar para águas agitadas. Vai ter momentos que Ele vai te levar para águas agitadas para poder provar a tua fé. E existem águas agitadas que nós vamos com os nossos próprios pés, com as nossas próprias escolhas. Quantas das vezes a pastora Cláudia teve que aconselhar pessoas que encaminhou com seus próprios pés para águas agitadas. Mas nessa noite o sumo pastor está aqui dizendo: eu refrigero a tua alma por amor do meu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, se você tem luta representando pelas águas agitadas, você tem lutas intensas sendo representada pelo vale da sombra da morte. Se aqui não tem ninguém que nunca passou pelo vale da sombra da morte, eu já passei. Eu acredito que a pastora Cláudia também já passou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, sabe o que Deus está dizendo para a senhora, pastora Cláudia? Não temas. Não temas. Alguém antecipou aqui acerca da pessoa de Josué. Ser forte e corajosa, não temas, porque ainda que andastes pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Davi, ele olha para o alto e diz: Deus, tu estás comigo no meio desse vale, então eu não vou temer. Para a pastora chegar onde ela chegou, imagine quantos vales ela passou. Passou pelo vale pela casa dela. Passou pelo vale pela igreja. Passou pelo vale por inúmeros processos de libertação que já passaram por aqui. E ao mesmo tempo que ela passava: eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Quantos podem levantar para um moral e dizer: o Deus que prepara uma mesa na presença dos inimigos está aqui essa noite. Davi, antes dele levar as ovelhas para se alimentar, como pastor, o que Davi fazia? Ele ia no pasto e analisava a vegetação. Porque se tivesse alguma erva venenosa, nós, se não tivermos a percepção do Espírito Santo, nós somos míope. Nós não vamos enxergar bem, se não tivermos o Espírito Santo em nós. Nós não vamos ter um olfato espiritual. E a ovelha, ela não tem que ter um pastor para conduzir ela. Davi, ele removia, repita comigo, ele removia toda erva venenosa. Pastora Cláudia, a senhora está entre amigos, a senhora está entre irmãos, mas a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele está ao derredor, rugindo como um leão, mas o grandão da Galileia, ele já foi na frente. E ao mesmo tempo que ele vai na frente, ele está à retaguarda. E ao mesmo tempo que ele está na retaguarda e na frente, ele está no meio. E toda a erva venenosa ele removeu. E nessa noite ele está dizendo para a senhora: canta, se alegra, porque eu preparei um banquete. Canta, se alegra, que veio aqui receber de Deus. Você que está passando por uma crise, por uma luta, o Senhor dos Exércitos está dizendo: canta, se alegra, porque eu estou removendo todas as ervas venenosas. Aleluias! O pastor vai na frente e remove as ervas venenosas. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Se alguém quer conhecer esse Deus, converse com a pastora Cláudia e vai ouvir experiências que esse Deus fez ela viver. Se alguém quer conhecer esse Deus, leia o chamado de Davi, a composição dos Salmos. Você vai conhecer experiências que esse Deus fez homens da Bíblia e fez homens desses dias presentes viver. E Ele está aqui essa noite. Para você sair daqui consciente. E para a pastora Cláudia continuar entendendo o que ela já entende.
que quem é o pastor da vida dela é Deus. O Senhor é o nosso pastor. E não é nada nos faltará. É Ele quem não pode nos faltar. Você viu aqui que não faltou ervas venenosas. Não faltou o vale da sombra da morte. Você viu aqui que não faltou problema algum. Pelo fato de se ter Deus presente. Olha para quem está ao teu lado e pergunta para ele aí, o que você prefere, Deus ou as coisas? Faça uma reflexão, é Deus ou as coisas? Deus ou as coisas? Se nós estamos priorizando as coisas em vez das pessoas, imagine Deus. Só que quando Davi olha para o seu reinado, eu prefiro Deus. Porque para dar certo tem que ter a presença de Deus. Quando Davi olha para a sua casa, eu prefiro Deus. Porque para dar certo tem que ter a presença de Deus. Para quem entrou aqui para se alegar com a pastora Cláudia, olhe para a vida dela. Você vai entender, deu certo para ela. Por que deu certo para ela? Porque ela priorizou Deus. E se tem alguma coisa que não está dando certo em alguma área da sua vida, é porque a ausência de Deus está constando aí em determinadas áreas da tua vida. Mas, como ele disse em João, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem já ouviu aqui falar sobre o efeito porta? Eu finalizo agora, efeito door, efeito porta. Quando você passa de um cômodo para o outro, você atravessa uma porta, a tua mente vai processar exatamente o que está do outro lado. É o efeito porta. Se alguém sair daquela porta para fora, quando chegar lá, vai processar todos os utensílios que tem do outro lado. Quando você sai da sua casa para fora, tu passa pela porta, você vai processar o que está do lado de fora. Efeito porta. Quando Jesus Cristo disse, eu sou a porta, sabe o que Jesus estava dizendo? Vem, entra por mim. Porque quem entrar, vai sair. Entrar e sair. Vai sair de uma vida oprimida. Vai sair de uma vida escrava. Vai sair de uma vida atribulada. Vai entrar e vai sair. Peraí, entrar e sair é entrar e sair. E vai encontrar pastagem. Vai encontrar, repita comigo, alimento. Efeito porta. Quem passa pela porta chamada Jesus é como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Repita comigo, transformai-vos. A renovação do vosso entendimento. Só acontece isso quando eu passo pela porta chamada Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé com a permissão da nossa pastora. Quero chamar a nossa pastora aqui na frente, com todo respeito. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estendo as mãos para cá. Repita comigo, pastora Cláudia. A senhora é o que a Bíblia diz que a senhora é. A senhora pode o que a Bíblia diz que a senhora pode. A senhora tem o que a Bíblia disse que a senhora tem. Diga, e a Bíblia diz que em Cristo a senhora é mais que vencedora. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Pastora Cláudia, assim como Gaio, João escreveu para Gaio, eu profetizo sobre a vida da senhora, que a senhora tenha saúde física, emocional, espiritual, e que a senhora proceda bem em todos os seus dias, e que a senhora possa continuar cantando, Deus é o meu pastor, e Ele é quem não pode me faltar. E que a senhora possa continuar profetizando para a igreja. Deus é o nosso pastor e Ele é quem não pode vos faltar. Pela palavra de Deus e no nome de Jesus, eu abençoo a vida da senhora. Aplaude o nome de Jesus mais uma vez. Eu devolvo o microfone a quem é de direito. Deus abençoe. Parabéns. Obrigado. Que Deus abençoe
Presbítero André.